falar um pouco hoje sobre a região norte, né? A região norte, ela compreende mais conhecido pela população brasileira e pelo mundo, região norte brasileira, como sendo a Amazônia, né? A Amazônia, ela vai mais além do que os territórios brasileiros. Ocupa, em se tratando do bioma amazônico, ele se expande por outros países, né? Assim como a Colômbia, né? E em se tratando desse bioma, como vem falando também nesse mesmo assunto sobre a questão dos seus rios, como Rio Negro e Solimões, né? Uma dupla bem conhecida nacionalmente, e esses dois rios nascem em regiões não brasileiras, né? O Rio Amazônia em si, ele não é totalmente brasileiro, né? Ele nasce nos Andes, e com isso vem desabocar, ou seja, ter o seu fim na região brasileira, no Oceano Atlântico, né? Na região do Pará. A região norte se concentra essa maior floresta tropical do mundo, né? Embora essa floresta seja marcada por um modo de vida e população pouco existente, mas só que devido ao seu grande bioma, a sua grande diversidade, pouco conhecida e pouco ainda catalogado todas as espécies que ali vivem, né? Em virtude de quê? De sua grande diversidade e sua mata fechada, né? Pouca foi explorado no sentido de catalogar todos os tipos de fruto, todos os tipos de espécies, todos os tipos de espécies de plantas, assim como de animais, né? Porém, o solo amazônico, ele é um solo pobre, né, em nutriente, mas rico ao mesmo tempo em virtude de suas grandes chuvas, né, por ser um clima voltado na região do Equador, é um sistema equatorial, né, um clima equatorial que predomina na Amazônia. Mas o que representa esse clima equatorial? Representa muitas chuvas, né? Sempre está chovendo. Com isso, o que vem a nutrir esse solo para que dê essas plantas grandes, né? Ter essa variedade de plantas, está relacionado à própria biodiversidade e à própria característica da floresta, ou seja, ali a parte da compactação das folhas, restos de animais, que vai condensando naquele solo e ao mesmo tempo vai gerando nutrientes, mas o solo em si ele é pobre, né? Mas devido à grande variedade de vida que existe na floresta, ela vai fazendo esse ciclo e vai conseguindo sobreviver cada vez mais. Mas em virtude das grandes queimadas, devastação, tanto do desmatamento, a floresta amazônica ela pode vir a sofrer uma mudança drástica quando atingir mais de 25% do seu bioma. Ou seja, quando esse bioma vir a ter um grande abalo em relação ao desmatamento, em relação às queimadas, em relação ao avanço do agronegócio nessa região amazônica, isso pode vir a danificar esse grande bioma. E o que vai acontecer? É algo que vai estar sendo estudado e vai ser demonstrado depois dos seus impactos, porque nada está sendo feito para controlar esse impacto. E essa realidade vai assolar para as futuras gerações, gente. Na região norte, nós encontramos alguns estados, que não só é a Amazônia, né, como muitos pensam. Existe o Acre, Amapá, a própria Amazônia, o Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins, né? Esses são os estados que compõem a região norte. Como eu já vinha falando, a questão do clima é o equatorial, né? Devido ser cortado pelo círculo do Equador, e se predominou esse tipo de clima nessa região como sendo quente e chuvoso, né? Cria condições que possibilitam o surgimento de diversas espécies de planta. A água da chuva abastece os rios e rede hidrográfica que possibilita o desenvolvimento de novas plantas, assim também como abastece outros rios no decorrer desse território nacional, né? Com a elevada temperatura que se faz na região amazônica, as plantas liberam a umidade para a atmosfera, o processo chamado evapotranspiração. Desse modo, a floresta passa a fazer parte da dinâmica das chuvas da região. O que representa esse processo de evapotranspiração? Seria o quê? Tanto a chuva quanto as próprias plantas, ela faz um processo de troca de água. Como seria isso? As plantas seria como se estivesse suando, né? E nisso ele libera essas microglotículas de água que são, devido a temperaturas, são elevadas até as nuvens, que vão sendo condensadas através da própria água, e ali vai acontecer um processo de precipitação, ou seja, de chuva. E novamente essa água retorna para a terra e vai fazendo esse ciclo constantemente. Essa é uma das características dessas florestas densas, né? Florestas fechadas. Ela tem essas características de evapotranspiração. Como seria a floresta amazônica? Ela é dividida praticamente em 3 partes, né? É a floresta de terra firme, a floresta de várzea e a floresta de igapós. A floresta de terra firme é a parte mais elevada, que é onde tem aquelas maiores árvores, que tem um grupo de espécies de plantas diferente, tanto da mata de várzea como a de igapós, né? A mata de várzea ela compreende mais a questão de capins, ou seja, umas plantas mais baixas, e a de igapós são aquela parte de igarapés, que vai encontrar mais aquelas questões de águas, de terras mais abundantes, no sentido de água coberta, né? Ou seja, é aquela parte dos igarapés, que é a parte que vive mais coberta durante o ano. Já a questão do relevo e a hidrografia da região amazônica, ela é atravessada, a questão dos rios, por rios caudalosos. O que seria esse rio caudaloso? O rio Amazônico ele possui uma localização na Cordilheira dos Andes, que percorre em média de quase 7.000 quilômetros até a sua foz. Na Cordilheira dos Andes, gente, contém neve, né? Tem gelo em si, e ali vai derretendo essas geleiras e vai abastecendo esse rio Amazônico, que por onde vai passando ele vai trocando de nomes, não só recebe esse nome de rio Amazônico, vai trocando de nomes dependendo de cada região por onde ele passa, né? Esses cursos das águas são fundamentais para o transporte de pessoas, né, já na própria região amazônica, que praticamente não existe estrada de chão, pouco, nessa região da Amazônica pouco existe essa estrada de chão, e sim a travessia através dos barcos. E com isso, quem conhece, quem tiver a fim de conhecer a parte do Rio Amazonas através de fotos, você localizando essa região, você vai ver que o rio ele faz vários percursos, e com isso ajuda a questão dos ribeirinhos em se locomover, né? A região amazônica ela tem poucos picos, ou seja, as altitudes da Amazônica, da região, ou seja, da região norte, não ultrapassa 1.200 metros, ou seja, é um terreno aplainado, né? Não tendo picos.
Como todo mundo sabe, a região brasileira ela não contém montanhas, nós só temos planaltos, planícies e serras, né?